Então, do que se trata cinética? Cinética química é a parte da química que estuda a velocidade, é uma palavra importante, das reações químicas. E óbvio, todas as implicações que tangem essa velocidade, né? Os fatores que influem nas velocidades das reações químicas. Tudo bem? Então, tá aí na velocidade das reações químicas. É isso que a gente vai estudar. E é engraçado assim, pessoal, porque se tu pegar para fazer só um resumão, beleza, tu vai ainda conseguir já base conceitual para acertar muitas questões. Entretanto, tu vai cometer alguns equívocos bem simples, que na física, por exemplo, jamais se cometeria. Como é que a gente vê velocidade lá na física? Velocidade na física é a razão entre a distância que se percorreu por unidade de tempo. Quantos quilômetros por hora, ou são quantos quilômetros por hora você fez num deslocamento, ao percorrer uma certa distância, quantos metros por segundo. Esse aplicativo é muito estranho. Isso, tá aí. Isso aí, quantos metros por segundo você vai. Ficou difícil, tem que aplicar mais força, tá vendo? Ali é a velocidade, é assim que funciona, tá? Sai daí, senhor. Sai, senhor. Isso, leva o lixo, querida. Isso, muito obrigado. Exatamente. Então funciona assim, tá? Isso é a velocidade, qual é a distância que você está percorrendo em unidade de tempo. Portanto, quando eu faço duas perguntas que são completamente plausíveis e compreensíveis, ninguém aqui tem dificuldade para me corrigir. E as perguntas são, olha só, queridos, corri ontem por 2 quilômetros, fui rápido ou fui devagar? Corri ontem por 20 minutos. Corri rápido ou corri devagar? Tive um bom desempenho ou um desempenho ruim? Se julgar pelo seu biotipo aí, né? Acho que bem ruim, professor, né? Exatamente. Pois é. Por que tu não consegue me dizer se eu fui rápido, se eu fui devagar, se eu tive sucesso, se não tive, se tive um bom rendimento ou se eu não tive? Porque velocidade não é distância. Velocidade não é tempo. Velocidade é a divisão, a razão entre a distância e o tempo. Eu vou parar aqui, tá, pessoal? Porque eu tô vendo que o pessoal tá assim, ó. Assim, né? Exatamente. Parou, deu, beleza? Então tá. Isso é a velocidade. É a distância que você percorreu em um certo tempo. Tá, pessoal? Mas isso eu já sei. Tipo, aula que é de química, não é de física, né? Então, vamos lá. Bom, por que eu estou chamando a atenção deste aspecto em específico? Porque eu vou fazer agora uma outra pergunta para você, análoga a essa que eu fiz, só que dentro do contexto químico. Queridos, o que queima mais rápido? O que tem maior velocidade de queima? Um palito de fósforo? Ou 1 quilo de carvão? O que queima mais rápido? Um palito de fósforo ou 1 quilo de carvão? Qual dos dois tem a maior velocidade de queima? Viu que engraçado isso? Essa pergunta ela é super proposital e ela é exatamente igual às duas outras perguntas que eu fiz para você. Que eu fui rápido ao correr por 20 minutos? Eu corri rápido ao correr por 2 quilômetros? A resposta é não sei. E nesse caso, você vai usar a mesma analogia, a mesma relação para responder a resposta correta, a resposta que vai de encontro à velocidade na química. Para você poder responder a essa pergunta, você tem que fazer uma outra pergunta. Professor, como é que se mede velocidade na química? Aí você consegue responder. E a velocidade na química, ela é medida assim, ó, velocidade. Ela é medida pelo módulo da variação da quantidade, ou seja, quanto de reagente foi consumido, quanto de produto foi produzido, foi formado, pela variação do tempo. Isso é velocidade. Então é a quantidade pela variação do tempo. Então e daí? Bom, agora tu consegue responder para mim com bastante facilidade. Sabe qual dos dois casos terá maior velocidade de queima? Isso aqui ou 1 quilo de carvão? Resposta é 1 quilo de carvão.
Se essa questão cair na prova da URGS, eu aposto com vocês que só vocês vão acertar. Porque ela está abordando algo que todo mundo acaba se atrapalhando na prova. As pessoas confundem tempo com velocidade. E por isso que eu comecei a aula te perguntando, se eu te disser que eu corri por 20 minutos, tu vai me dizer que eu fui rápido? Não, porque eu só estou te dando tempo. Se eu te disser que eu corri por, sei lá, 2 quilômetros, eu fui rápido? Não, porque eu só estou te dando a distância. Agora, se eu te perguntei assim, ó, qual dos dois vai queimar mais rápido? Eu estou comparando os dois. Então eles estão aqui em contraste e eu estou analisando eles por unidade de tempo. Quem tiver a maior quantidade vai ter maior velocidade de queima. Aí tu me pergunta o seguinte, por quê? Ora, é fácil de pensar. Olhem para a fórmula, querido. A fórmula da velocidade é uma divisão, sim ou não? Todo mundo concorda? Quando você tem uma divisão e o dividendo, o numerador, o númerozinho de cima, ele vai aumentando, preste bem atenção aqui no exemplo do professor, tá vendo? Eu estou aumentando o número de cima. Tudo bem? Quando o número de cima aumenta, pergunta, a razão, o quociente disso, o resultado dessa continha, aumenta ou diminui? Então tu está me dizendo que quanto maior for o número de cima, maior vai ser a velocidade da reação. Você acabou de me dizer que a velocidade é proporcional à quantidade. Foi isso que tu acabou de me dizer. Ah não, mas é a variação da quantidade, professor. Mas quanto mais moléculas você tiver num sistema, mais reação você vai ter, mais variação de quantidade consumida, produzida, você vai ter também. Então, quando eu falei para você, eu trouxe o exemplo do quilo de carvão e do palito de fósforos, a quantidade de reagente que eu tenho aqui é muito pequena. Se a quantidade que eu tenho aqui é muito pequena, a quantidade de reação que eu vou ter também vai ser muito pequena. Se em 1 quilo de carvão você tem uma quantidade muito grande de reagente, a quantidade de reagente participante vai ser grande, e se a quantidade vai ser grande, a velocidade vai ser grande também. Tá, mas o palito de fósforo queima mais rápido, tipo, mais ligeiro. Ah, não sei como falar isso, em menos tempo. Ah, isso sim, ele vai queimar em menos tempo porque tem menor quantidade. É como se eu te dissesse assim, ó, eu vou daqui até a janela, olha a minha velocidade. Viu só? O professor é lerdo, é lento, né? Aqui há passos, enfim, vagos, né? Tá vendo que eu fiz modelei o tempo, né? Enfim, aqui na minha passarela que o professor passou. Esses dias, eu não sei se vocês viram, o Zé postou uma foto. Exatamente, foi vergonhoso. Eu percebi que eu não sei caminhar direito. Porque a menina precisava tirar uma foto daquela... Eu preciso de alguém para modelar. Aí o Zé falou, Thiago fez curso de modelo. Mentira. Daí ela pediu, tu pode caminhar daqui até ali? Foi vergonhoso. Eu não consegui caminhar. Ela assim, faz tempo que tu fez o curso, né? Ela caminha de novo. Tá bom. Mas enfim. Ó, viu a lentidão que eu acabei despendendo nesse trecho? Então, foi rápido, mas não demorou muito tempo, mas eu fui extremamente lento. Agora, um carro que sai daqui e vai até, por exemplo, Osório, ele vai levar muito mais tempo, mas a velocidade que esse carro vai acabar apresentando ou desenvolvendo vai ser muito maior que a velocidade que eu apresentei aqui. Então, lembrem sempre da física, que vocês não vão se atrapalhar com as relações físicas para não cometer esses equívocos na química. Aqui no caso, queridos, veja bem, a grandeza que vai ser contrária à velocidade é o tempo. Porque quando você tem uma razão e você aumenta o divisor, veja bem, ó, 1 e 1. 1 dividido por 1, dividido por 2, está aumentando, por 3, por 4. Se aumenta o divisor, querido, olha como é que vai ficando o número, tá vendo? Ó, 0,33333, 0,25 e assim vai. Então, isso está mostrando para você que velocidade e tempo são grandezas contrárias. Quando um é muito grande, muito elevado, o outro é muito pequenininho. Então, essa é uma relação bem importante, tá, pessoal? Você tem que cuidar disso, tem que analisar esses detalhes. Tempo não é velocidade.
Quantidade sozinha não é velocidade. Velocidade na química é quantidade por tempo. Então, se eu quiser ver qual dos dois tem maior velocidade de queima em 1 minuto, por exemplo, é óbvio que o tempo vai ser o mesmo, tanto para o palito de fósforos quanto para 1 quilo de carvão. Só que a quantidade que vai queimar de carvão é muito maior em 1 minuto do que a quantidade de madeira que eu tenho aqui. Então, se o númerozinho de cima vai ser muito maior, a velocidade também vai ser bem maior. Então, cuidem isso, não caiam nessas pegadinhas, não caiam nesses detalhes. Tudo bem? Bom, queridos, falando nisso, é legal que você saiba também de algumas reações que são cotidianas, são assim, do teu dia a dia, são bem conhecidas e que são rápidas, são ligeiras. Quais são as reações rápidas que eu devo saber e levar para a prova já? Para, por exemplo, não precisar fazer muitas contas ou olhar nas alternativas e ver, pô, isso aqui se trata de uma reação de explosão. Não pode ter um valor tão baixo assim, pois explosões são reações super rápidas. Então, reações de explosão são rápidas, explosões são super rápidas. Outra reação que é super rápida, as neutralizações são super rápidas. Então fica a sugestão, ó. Aqui, quando você olha o nosso boneco, vamos tirar aqui algumas partes do nosso boneco, você, por exemplo, entre o esôfago e o estômago, aqui, tá vendo? Esse é o estômago e aqui tem o esôfago, que é esse caninho. Existe um esfíncter que barra o suco gástrico que está aqui dentro do estômago, que está num tecido super rugoso, super forte, resistente, para que esse suco gástrico não suba pelo seu esôfago e queime uma parte do seu corpo cujo tecido é super sensível. Então vamos supor que você teve algum problema e esse esfíncter abriu, fez assim. Quando ele faz assim, o suco gástrico sobe e queima. Se você quiser amenizar rapidamente a sua dor, tá aqui. Você pode tomar Eno Guaraná, alívio já, tudo bem? Ou, é verdade, porque ele é um antiácido, ele é básico. E ele vai neutralizar super rápido a queimação que vai agir ou estar acontecendo, na verdade, lá naquele tecido super sensível, que é o tecido que permeia o seu esôfago. Tudo bem? Então, rápidas reações de explosão e neutralizações. Agora, quais são as reações lentas? Pô, são as reações que, obviamente, para uma quantidade significativa de produto, reagir ou ser produzido, ou de reagente ser consumido, leva um tempo absurdo. Fermentações. Pô, se for fazer cerveja, as de rápida fermentação levam em torno de 1 semana. As de fermentação lenta, 2 semanas. Vinhos fermentam por muito tempo. Então a fermentação é um processo super lento, demora bastante. E um outro processo lento também são as digestões, né, pessoal? A digestão é super lenta. Digestões. E tem pessoas que dificultam ainda mais a digestão, né? Porque você vai ver agora, ou consomem água com a comida, ou não mastigam direito. Não sei se você engole a comida de qualquer jeito, se você mastiga. Isso faz uma diferença absurda. Tu vai ver hoje na aula, vou mostrar uma experiência para você. Então, são reações bem lentas. E alguns alimentos têm processos digestivos mais lentos que outros. Então, vocês devem consumir, para a prova do Enem, alimentos que têm digestões menos lentas, digamos assim. Porque tu tá vendo como é que é o estômago aqui, como ele é pequenininho? Tá vendo essas veias aqui? Isso aqui é sangue, querido. Quando você tá comendo, o sangue vem todo para, o coração aumenta o bombeamento para cá. Então o teu sangue ele acaba permeando todo o teu intestino, grosso e delgado, e o teu estômago. Sabe onde é que o sangue não chega? Aqui, onde ele tinha que chegar. Não chega direito. E se ele não chega direito aqui, o que vai acontecer com você? Você não vai produzir endorfina, você não vai produzir serotonina, você não vai produzir adrenalina e você vai ficar com soninho. É por isso que você fica cansado, letárgico. Isso no Enem não é muito bom. Então consumam coisas no Enem para a prova, para não dormirem no meio da prova. Com licença fiscal, me acorda quando faltar 1 minuto. Né? Então, para você não dormir no meio da prova, comam coisas que são mais leves e mais fáceis de digerir, carboidratos de leve e rápida absorção. Tudo bem? Para ter picos glicêmicos e muita energia. Uma outra coisa que é importante, e eu começo sempre de cinética química trabalhando em cima da matemática, das equações químicas, da estequiometria, ao invés de só sair jogando os conceitos e enfatizando a teoria. Por quê?
porque hoje em dia é o que mais tem sido cobrado. A URGS adora misturar estéquio aqui. Então eu vou brincar um pouquinho contigo para a gente ver o desenvolvimento de uma reação química. Veja comigo aqui o desenvolvimento de uma reação química. Como assim o desenvolvimento, professor? Não fez muito sentido. Vai fazer agora. Imagine uma reação. Vamos ver aqui o mecanismo de uma reação química. É legal que você lembre, queridos, como uma reação química acontece. Mais do que nunca, é muito importante que você observe que, conforme o fósforo queima, tá vendo? A madeira vai diminuindo. Então, vai produzindo ali o quê? Fuligem, monóxido, gás carbônico e carvão puro, que é o que fica. Veja, conforme o reagente vai sumindo, os produtos vão sendo formados. Olha ali o produto, Ai, vai manchar o quadro. É isso. Ali, tá vendo o produto? Ele vai sendo formado. Tá, mas isso aí todo mundo sabe. Mas às vezes, querido, não fica tão claro para você na hora de fazer interpretações. Você nunca pode falar num produto sem ter falado de um consumiço de reagente. Então, ao passo que o reagente some, o produto se forma. Agora, a taxa de sumiço, consumo e de formação depende da estequiometria da reação. Portanto, bem devagarinho, vamos recordando dessas coisas. Vamos supor que você tem uma reação super básica, de A para B, assim. E essa reação super simples, ela é uma reação de 1 para 1, ou seja, 1 dividido por 1, dá 1. Ou seja, tudo que o A tem, o B tem que ter também. Tudo bem? Quanto de fogo eu tinha no início da reação? Quanto de fogo tem aqui no início? Tem 0. Então, toda a reação química, no início, ela sempre começa só com o palito, sem a chama. No início, sempre você vai ter 100%. 100% é 1, porque é 100 dividido por 100. 1 mol por litro, qualquer coisa. Mas você vai ter 0 de produto, 0. Conforme a reação vai se processando, vamos analisar num primeiro momento, você vai ter 1 menos uma fração. Essa fração, que é o pedaço de madeira que sumiu, olha como é que ele era antes, olha como é que ele está depois. Vou colocar um do ladinho do outro aqui para você ver. Tá vendo? Essa fração que sumiu aqui, que é o pretinho, isso aqui, querido, vou arrancar para você, pronto. Isso aqui era o X, tá vendo? Isso aqui é o que sobra de reagente na reação. Tá vendo? É muito importante que você olhe desse jeito super bobinho para não cometer alguns errinhos simples. Esse X, que foi aquele carvãozinho ali que eu arranquei, é o que virou produto. Tá vendo? Assim. Tá, e o que vai sobrar na reação? Um menos X de reagente e o X que virou produto. Esse X aqui que sumiu e esse que se formou, eles precisam obedecer sempre à estequiometria. Como é uma estéquio de 1 para 1, tudo que esse teve de consumo formou-se aqui, pois nada se perde, tudo se transforma. Então isso é bem importante. Isso é muito mal explicado, não entendi. Eu vou me esforçar mais então, eu vou usar agora números para você ver. Vamos supor que o seu A tenha iniciado com 1 mol, de novo, 1 mol aqui no início, 0 de produto. Iniciou. Vamos supor que depois de um momento eu tenha avaliado a reação e tenha lido 0,75 mol. Tá vendo? Tá, mas e que dele o resto? Que dele? Pois é. O resto, querido, essa variação aqui, que foi de menos 0,25 mol, 1/4 de mol, não se perde, porque nada se perde. Obviamente se transforma, porque tudo se transforma. Então, esse 0,25 mol que sumiu aqui, virou produto. Tá vendo? Desse jeito. Então, isso é muito importante, que você olhe essa construção e desconstrução do processo químico. A madeirinha se consumindo e os produtos se formando. Tudo bem? Fez sentido aqui? Então, se fez sentido, vamos fazer agora um exercício juntos para testarmos isso de uma forma um pouquinho mais ampla, tá? Então, pessoal, mas realmente isso é importante? Realmente é isso que tem caído? Pessoal, vou fazer com vocês as duas últimas e isso não tem caído, isso sempre cai,
Todo ano cai uma questão sobre essa parte mais básica da cinética. E várias vezes já me peguei pós-prova, tirando algumas dúvidas e ajudando também alguns alunos que disseram: ah, professor, eu achei um pouco complicada a questão de estéquio, assim. Eu disse: mas como é que foi, querido? Tinha todo o processo de desenvolvimento da reação. Então isso não vai acontecer esse ano. Você não vai dizer que isso foi difícil. Você vai dizer que isso foi exatamente como a gente viu. Não é presunção minha, por favor, é minha obrigação, porque todo ano cai. Então, vamos supor que você tem aqui, esse é o seu cardzinho de hoje, você vai sair já com o card pronto, uma reação química qualquer, essa aqui, AB dando A mais B, como está no livro na página 116, se não me engano. Tudo bem? Na 116 você tem ali a reação AB dando A mais B e um quadradinho com os valores. Eu vou copiar exatamente esse quadradinho com os valores que você tem aqui na página 116, esse aqui, tá vendo? Aqui no cantinho. Eu vou copiar aqui nesse gráfico que está mais amplo, vai ficar mais didático para você me acompanhar. Vamos lá. Quanto que a gente tinha, pessoal, de produto A e B no início dessa reação, no tempo zero? Zero. Você não tem nada. Tá vendo? Só que quando você olha daqui para cá, quanto é que sumiu de reagente? 4. É muito importante que você faça comigo toda a construção, acredite. Se sumiu e nada some, nada se perde, tudo se transforma, isso tem que ter virado o quê? Produto. Ó, mais 4. Então, se você tinha 0 ali do outro lado, e agora os 4 viraram produto, você vai ter o quê? Você vai ter 4 aqui, tá vendo? E você vai ter 4 aqui. Viu só? Vamos continuar? Ó, daqui até aqui, querido, sumiu mais, né? Quanto é que sumiu? 2. Desligou ali? Ah, que susto. 2. Obrigado, querida, perdão. Então, daqui até aqui vai ter que surgir 2, porque nada se perde. Com quantos mols eu vou ficar de A e B ali, queridos? Acho que 2, professor. Não, você já tinha 4. Ó, mais 2 se formaram. Então, você vai ter 6. Muito bem. 6. E aqui a mesma coisa. Você vai ter aqui os 2, né, que apareceram, e você vai ter 6. Tá, mas já acabou, professor? Posso ir embora? Calma. Aqui, ó, menos 1 foi o que sumiu. Então, vai formar um aqui e um aqui. Então, vamos colocar um aqui e um aqui. Mais um aqui, mais um aqui. E vai dar 7 e 7. E para finalizar a nossa leitura, nossa análise, tem mais aqui também. Sumiu. Menos meio, né? E vai formar o quê? Ah, vai formar aqui meio, então 7 mais meio, numa conta rápida eu acho que dá 7,5. Isso, querido. Muito bem, eu sei que é sexta, mas a gente está focado, a gente está aí bem, estamos sóbrios, né, pessoal? Muito bem, exatamente. Então, 7,5, 7,5. Tudo bem, queridos? Tá, pessoal, mas para que tudo isso? Bom, primeiro para mostrar uma coisa para você muito óbvia. A velocidade numa reação, ela é igual do início ao fim? Não. E tu poderia me explicar por que ela não é igual do início ao fim? Conforme o palito vai queimando, o que vai diminuindo no reagente? A quantidade. E se vai diminuindo a quantidade, o que vai acontecer, queridos? Diminui a velocidade também. Então toda a reação começa muito, muito intensa e termina o quê? Muito, muito lenta. É isso que acontece. Tá, mas e daí, professor? Qual é a relevância desse conhecimento? A relevância desse conhecimento é... Vocês estão preparados para montar um gráfico comigo? Vamos lá? Vamos montar um gráfico? Vamos lá. Vocês sabem como é que fica o gráfico dessa reação? Vamos ver? Vamos lá. Vou pegar aqui o gráfico para você ver. Beleza. Bom, a velocidade, ela é constante? Não. Se a velocidade não é constante, que gráfico jamais eu poderia ter? Não responde. Não responde, segura. Sabe por que eu te pedi para segurar? Porque agora você, antes de começar a montar esse gráfico, você já vai fazer um exercício comigo. Tudo está pensado e planejado. Eu estou fazendo esse dramalhão todo porque essa questão aqui é uma das questões que mais atrapalharam os alunos no ano em questão e que mais tiram o sono dos alunos ainda nos plantões. As pessoas me perguntam demais, se questionam muito e não entendem por que a resposta é como é. Eu já vou pedir para que você me dê uma licença poética e já risque a A3.
A aula 7 é a aula em que a gente vai entender direitinho o que é essa coisa de ordem e tal. O erro da 3 é que ela é de ordem 0, não é de primeira ordem. Mas eu vou te pedir assim, por favor, guardem um pouquinho a ansiedade de por que é assim, pois eu preciso construir algumas coisinhas antes para chegar nessa explicação. Eu quero que vocês foquem apenas na primeira e na segunda assertiva, pode ser? Vamos lá então. A primeira diz assim: no experimento 1, ou o primeiro experimento, não houve reação. Tá, deixa eu tentar ler o primeiro experimento com calma. No primeiro experimento, eu tenho o reagente A e o tempo. E eu sei que quantidade por tempo é velocidade. Bom, olha o que o gráfico está me dizendo. Foi. O tempo está passando, viu? Quanto de madeira foi queimado? Nada. Então, se o tempo está... Mas o tempo está passando, tá vendo? E a madeira não foi queimada é porque o primeiro gráfico demonstra o quê? Que não aconteceu reação. É assim que você vai ter um gráfico que demonstra que não ocorreu reação. Então, por exemplo, se você quiser montar um gráfico, você quer dizer que não teve reação, sei lá, a reação que eu te mostrei no livro na página 116 tinha 8. Então eu tenho que colocar y igual a 8. Aí você vai ter uma linha cortando o 8 ali no eixo y. Essa linha vai mostrar que não aconteceu reação. Só tem valores positivos, porque não existe antimatéria, pelo menos aqui. Tá? Então você vai ter ali os valores positivos. Só que agora, querido, a gente tem um pequeno problema. E esse pequeno problema é que você tem um segundo gráfico. E esse segundo gráfico é decrescente. Sim ou não? Você tem essa retinha aqui, essa linha, desculpa, você tem essa linha aí caindo, né? Indo para baixo, algo assim. Tipo isso, tudo bem? É mais ou menos isso que você tem ali no gráfico. Sim ou não? Fechou. Todo mundo concorda? Sim ou não? É isso que tu tem. E aí a pergunta da questão, vou deixar ela bem assim, eu montei um gráfico bem parecido com aquele ali, só que com os valores. E agora eu quero que você olhe esse gráfico. Olha bem, tá bem? Concentração e tempo. Agora vamos olhar a segunda assertiva. No segundo experimento, a velocidade da reação diminui em função do tempo. O que você acha? Essa questão acabou com muitos alunos, porque o pessoal pensou, pô, essa linha tá para baixo, pro inferno, assim, vai para baixo, diminui. E a questão é, qual é a figura que você tem representado nesse gráfico? Uma reta. E retas, queridos, sempre têm variações constantes. A equação de uma reta, ela é assim, ó, quer ver? Equação da reta, vamos supor lá que o termo independente b seja zero. Então ela vai ser, ó, y é igual a ax mais b. Se o b é zero, esquece o b. Ó, y é igual a ax. Ou seja, se você passar o x para cá, y dividido por x é sempre igual a a. Isso significa que não importa quais sejam os valores que você tem, sempre que eu divido um pelo outro, o valor vai dar o mesmo. Tentando trazer essa informação para esse quadro, o y é a concentração. E o x é o tempo. O que é a concentração por tempo, pessoal? Velocidade, genial, muito bem. Então, sabe o que significa isso, trazendo para a física? É como se você pegasse um carro e andasse 60 km em 1 hora. Ó, 60 km em 1 hora. Aí na segunda hora, 2 horas, você andou mais 60, que deu 120. Aí na terceira hora, você andou, querido, mais 60, dando 180. Deixa eu perguntar para você. Quantos quilômetros você andou a cada hora? 60 km por hora. A sua velocidade, ela mudou quanto? Ela não mudou. Então, se você quer saber coisas que não mudam, graficamente falando, se elas entrarem em química, é engraçado isso, é uma coisa que eu sempre me pego pensando, e eu acabo, às vezes fico olhando videoaula de matemática, para tentar pegar a linguagem do pessoal da matemática, porque há muito tempo a gente não trabalha, a gente fica muito distante, a gente pede esse saber da prática docente, sabe? Por que eu estou falando isso? Eu já discuti isso várias vezes com o Bruno. Se a gente pergunta isso na aula de matemática, ninguém tem dificuldade, flui. Mas parece que quando é na aula de química, parece que troca-se a chave e corta-se as coisas e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E não é assim. Essa matéria é só de matemática básica. Tá, professor? Então me explica de uma forma super fácil para quem odeia matemática, odeia química, então a junção dessas duas coisas é o quadro da dor no módulo do sofrimento. Então, antes que eu fuja, seja bem didático. Claro, se for uma reta, nada muda. Reta é sempre constante. Reta.
Sempre a mesma coisa. Quando vai mudar, querido? Quando for o tobogã. Tobogã. Professor de matemática queria me esguelar agora, mas é isso aí. Para você ter uma mudança de velocidade, a velocidade tem que ter um gráfico assim de um tobogã. Ou a concentração também. E é assim na natureza. Na natureza, sempre que você vai extrapolar com o tempo, seja a concentração ou seja a velocidade, sempre vai aparecer um tobogãzinho assim. Tipo da hipérbole? Não. Vamos montar a equação aqui. Vamos lá. Então, a resposta aqui é: a velocidade é constante. Constante. Por que, professor? Porque é uma reta. Porque é uma reta. E retas são constantes. Sempre a mesma coisa. Por isso que elas são retas. Oi, querido. Você pode parecer tipo meio burro. Não existem perguntas burras, querido. Não tem como a velocidade ficar no eixo do gráfico? Sempre no qual? No X ou no Y? Eixo do gráfico, não tem como. Não, porque senão não variaria o tempo nem variaria a concentração, né? Tem que variar, a velocidade é uma razão. Tudo bem? Vamos montar então o gráfico que condiz com a reação que a gente viu? Antes de prosseguir, me fiz entender, pessoal? Fez sentido isso? Tudo bem? Então tá, vocês conseguiriam montar o gráfico correspondente a essa reação que a gente fez aqui? Vocês conseguiriam montar comigo? Vamos lá? Então vamos montar juntos. É bem fácil. Bom, eu preciso que esse gráfico corte em 8, né? Então eu preciso ter o número 8 na função. Isso eu tenho que ter. Tá ali o número 8. Mas não pode ser assim, não pode ser uma reta. Então como é que eu vou fazer esse troço? Para aí. Deixa eu pensar. Os gráficos eles vieram do empirismo. Tipo, com observações práticas, surgiu a análise teórica. Então vou tentar fazer que nem os antigos faziam, né? Fazer desse jeito assim mais primitivo. Começou com 8. Foi de 8 para 4. De 4 foi para... Pronto. De 4 foi para 2. De 2 foi para 1. E de 1 foi para meio. Deixa eu parar para pensar um pouquinho nisso. Tipo, daqui para cá eu tinha 1 inteiro. Daqui para cá é a metade. Daqui para cá é metade da metade. Daqui para cá é a metade da metade da metade. Opa, parei. Deixa eu ver se eu entendi. Metade da metade é igual a 1/4. E 1/4 é igual a 1/2 elevado ao quadrado. Metade da metade da metade da metade é igual a, olha só, 1/8, que é a mesma coisa que 1/2 elevado ao cubo. Tá percebendo uma coisa? Ó, metade é a metade, então é igual a meio elevado na 1. E o inteiro é igual a 1/2 elevado na 0. Eu te pergunto, querido, olhando para essa evolução, a base 1/2 mudou? Não, eu estou sempre dividindo as coisas por 2. Então o que eu vou fazer nessa função? Eu vou pegar o 8 e vou multiplicar ele pela base que é 1/2, porque ele está sempre sendo dividido por 2. Então eu vou pegar 8 e vou multiplicar por meio, porque multiplicar por meio é dividir por 2. Só que tem uma coisa, o que está mudando aqui, querido? E como é que a gente chama uma função onde o expoente muda? Exponencial. Então, o nome do teu tobogã vai ser função exponencial. Veja você, deu exatamente o que eu queria que desse. Tudo bem? Então, todas as reações sempre vão ser assim. Todas. Quando você extrapola em função do tempo, sem exceção. E aí vem uma observação, tá, queridos? Isso é bem fácil e importante. Em 2004, a URGS fez uma pergunta assim: a velocidade é uma função exponencial do tempo. Ninguém sabia responder. De novo, se fosse numa aula de matemática, e você olhasse para esse gráfico, e você respondesse o que você acabou de me responder, ao ver que o que varia é o expoente, afinal, ó, como a função é essa, ó, y é igual a 8 vezes meio elevado na x. Prova disso é que quando o x é 2, por exemplo, vai ser ó, 1/4, 1/4 vezes 8 vai dar 2. Quer ver? Ó, prova para ti. Quando o x é 2, o y é 2. Viu só? Fácil assim. Ninguém teria dificuldade para responder para mim que isso aqui se tratava de uma função exponencial. Mas na prova de química o pessoal teve muita dificuldade. Então, nunca esqueçam disso e escrevam para mim ali, por favor, no livro, bem grande em cima, como o professor escreveu para você. Ó, a velocidade é uma função exponencial do tempo.
Tá, professor, mas tu tá te contradizendo, porque no exercício que a gente fez, a velocidade era constante, não era uma função exponencial. Aquela não existe, querido. Não existe. Por quê? Porque na natureza as velocidades sempre serão assim. Sempre serão assim. Aquela questão foi criada por algum professor de química que gosta de matemática, que quis brincar um pouco com os alunos. Se você for falar de velocidade, é assim que ela vai variar, bem como a concentração, em função do tempo. Tudo bem? Velocidade é uma função exponencial do tempo. Tudo bem, queridos? Eu consegui me fazer entender? Fez sentido isso? Beleza? Ok. Bom, dito isso, o último detalhe antes de nós virarmos a página é, obviamente, fazer exercícios. Então eu vou pedir que você faça comigo 2 exercícios que são super bobinhos para você entender como as coisas funcionam. Vamos começar aqui com a questão de número 65 da URGS do ano passado. É uma questão super boa, bem legal, e a gente vai trabalhar com essa noção de velocidades, estequiometria, proporção, que é bem importante. Tudo bem? Oi? Claro, claro, querida, claro que sim. Fechou. Peço desculpas por não ter notado antes. Bom, o ácido hidrazóico é um ácido volátil e tóxico, que reage de modo extremamente explosivo. Beleza. Sob determinadas condições, a velocidade de decomposição, ou seja, a velocidade dele, é essa aqui. Essa é a velocidade dele. Tudo bem? Nas mesmas condições, as velocidades de formação do H2 e do N2 são respectivamente. Como é que eu vou fazer isso? Bom, pessoal, olhando aqui para o quadro, como a gente fez antes e toda a evolução, quando a reação ela é de proporção 1:1, tudo que some do reagente se transforma em produto. Então, se sumiu um pouquinho de reagente, formou esse pouquinho de produto. Se sumiu uma parcela do reagente, formou-se a mesma parcela de produto. Agora, quando a reação é, por exemplo, 1:2, cada um pouquinho de reagente que some forma 2 pouquinhos de produto. Cada um pouquinho de reagente que some forma 2 pouquinhos de produto. Por quê? Porque a proporção é de 1:2. Está falando para você que tudo que o reagente tem, o produto tem em dobro. Agora, olhem a proporção dessa reação comigo. Vamos olhá-la. Essa reação tem a seguinte proporção. Ó. Tem ali o 2, aqui tem 1 de hidrogênio e aqui tem 3. Então vamos colocar ali, ó, proporção de 2:1:3. O que significa 2:1:3? Significa que você vai ter sempre o dobro de qualquer coisa de ácido hidrazônico, ou hidrazóico, na verdade, perdão, do que você tem de hidrogênio. Porque o número 1, ele é a metade do número 2. E dizer que é 2:1 é dizer que 2 dividido por 1 dá 2. Ou seja, esse número é 2 vezes maior que esse. Portanto, esse componente tem 2 vezes maior quantidade que esse aqui. Para tudo. Então, por exemplo, se você tivesse um consumo de 2 mols desse componente aqui, você teria que ter a formação de 1 mol desse componente aqui e de 1,5 vezes mais mols do outro produto. Ou seja, 3 mols desse componente aqui. Tudo bem? Tá e daí, professor? Bom, e daí, querido, que se a cada minuto some 0,06 mol de ácido hidrazóico, querido, tem que se formar a metade de hidrogênio. Tá vendo? Porque a proporção é de 1:2. Então, tudo que esse aqui tem, aquele tem pela metade. Se sumiram 2 mols aqui, formaram-se 1 mol, ou formou-se 1 mol aqui. Se sumiu 0,06 aqui, tem que se formar 0,03 lá. Tá, mas e quanto que vai se formar de nitrogênio? Ora, 1,5 vezes. Tá, mas e quanto é que dá 1,5 vezes 0,06? 6 vezes 1 dá 6, 6 vezes meio dá 3. 3 mais 6 dá 9. Então vai dar 0,09 mol. Pronto, essa foi a questão que, por incrível que pareça, dá muito ponto para você na prova da URGS. 0,03, 009. Fechou. Tudo bem, queridos?
Pessoal, dúvidas, dificuldades, incompreensões, relações inconclusivas? Fui claro, me fiz entender? Pois então, aproveitando esse mesmo gancho, façamos a questão deste ano. E eu peço que você compare o nível e compare a estrutura das duas. Questão da URGS aqui de 2019, agora de janeiro, né? 2019-1, chegamos a esse momento, queridos. Diz assim, sob determinadas condições, verificou-se que a taxa de produção de oxigênio na reação abaixo é de 8,5 vezes 10 na menos 5 mol por litro por segundo. Se a velocidade permanecer constante ao longo de 5 minutos, a diminuição da concentração de N2O5 será. Então ele pegou o intervalo de tempo aqui, né? Nesse intervalo de tempo ele vai ver qual foi a redução da velocidade, e ele está te pedindo, a partir da velocidade do oxigênio, que é o que ele tem ali em cima, qual vai ser a velocidade do N2O5. Não, professor, o técnico não sabe ler, ele não pediu a velocidade, ele pediu a diminuição. Mas, querido, não é a diminuição da concentração no intervalo de tempo? Então é quantidade por tempo, é a velocidade. Então, mas e como é que a gente faz isso? Respirando fundo e olhando para a razão. A natureza tem sempre a razão. Ah, que frase clichê e cafona, professor. Não é no sentido assim metafísico da coisa. É no sentido matemático. A natureza tem sempre a razão correta. Ela está te dizendo que esse é igual a esse e é o dobro daquele. Então, ela está expressando para você a proporção. E se ela está expressando para você a proporção, e ela lhe falou que a velocidade de produção do oxigênio é de 8,5 vezes 10 na menos 5, ah, querido, então você vai ter que ter o dobro de consumo do N2O5. Ah, professor, tô sexta-feira, decomposição já, teve a implicação da URGS aí no meu emocional, tipo, 3 horas da tarde, professor, veja bem, que prova, que vestibular, começa às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde começa o quê? Começa o Sunset, professor, vai ser Sunset URGS, Sunset Vale, professor, vai ter o pessoal estranho lá, fritando, calma, pessoal, acontece, a gente tem que superar. Entretanto, deixa os problemas de lado e foca na metodologia. Se aqui é a metade deste aqui, você vai ter o dobro sempre de reagente em relação ao seu produto. Essa vai ser a velocidade. Tá, tu vai jogar na minha cara, que é 17, 17 está na letra D, sempre é D, viu? Tá aí. Querido, calma, respira fundo, tranca, solta. Essa questão foi a questão que corroborou uma das... um dos chutes, né? Uma das apostas que fizemos ano passado no grupo de Química. Eu falei que fazia muito tempo que não caía milimol, e foi nessa questão que caiu o milimol. Então também chuta em tudo, uma coisa que tem que acertar. É verdade, tem razão. Mas o milimol já fazia um bom tempo, então estava um pouco assim, sabe, com aquela coceirinha, vai cair um milimol. E ele disse que essa quantidade aqui é de mol por litro por segundo. Então você tem, ó, 17 vezes 10 na menos 5 mols por litro, molar, eu vou colocar assim, em 1 segundo. Mas ele está te perguntando em 300 segundos. Não, se tu não sabe ler, não é 300 segundos, é 5 minutos, que é 300 segundos, né? São 300 segundos. Então vai ficar o quê? Ó? 17 vezes 10 na menos 5 vezes 300. Lembra que 300 é igual a 3 vezes 100, né? Assim. Então você faz 3 vezes 17, que vai dar 51, vezes 10 na menos 2, que é o 100, vezes 10 na menos... 2, desculpa, que é o 100, vezes 10 na menos 5. Então vai dar 51, conserva a base, subtrai os expoentes, menos 3 mol, que é a mesma coisa que 51 milimol. Assim. 51 milimol. Ok? Então, a questão maravilhosa, muito bonita, bem legal, bem estruturada. E, de novo, observem que a única coisa diferente que teve foi a inserção do milimol, uma continha a mais com volume, com o tempo, mas nada muito complicado, tudo mais do mesmo. Vai cair esse ano de novo? Te garanto, a URGS coloca essas questões de forma cativa, então não abram mão delas, jamais. Tudo bem? Beleza, queridos? Todo mundo, eu me fiz entender? Vocês entenderam direitinho? Então tá.
Então, vamos dar uma olhadinha aqui num último detalhe que eu queria trazer para você, que é um detalhe importante sobre algo que não caiu ainda, tá? Então, talvez seja, se vier a cair, o ineditismo da prova. Que é isso aqui, ó. A gente fala na química bastante, mas até então as provas não cobraram. Mas eu não gostaria de deixar você desguarnecido, desamparado em relação a isso. Antes de continuar, eu vou te pedir um favor, bota um zerinho aqui para mim. Faltou ali na hora de escrever. Muito obrigado. Bom, quando você olha o fósforo queimar, você não vê a quantidade, a velocidade de formação do gás carbônico que é muito maior, da água que é muito maior. Você só vê uma chama comendo a madeira. Então os químicos pensaram assim, olha só, numa reação química, as velocidades de consumo e de produção não são sempre iguais. Elas dependem dos coeficientes. Por exemplo, se a velocidade de consumo do A é de 0,2, a do B tem que ser 0,1 e a de produção do C tem que ser 0,3. Então, o que a gente vai decidir como sendo a velocidade média da reação? Quem é que aqui vai expressar a velocidade média da reação? Isso é importante. Se eles te pedirem quem indica ou qual é a velocidade média da reação, ela não é 0,2, porque 0,2 é a velocidade de consumo do A. Ela não é 0,3, porque 0,3 é a velocidade de produção do B. E ela também não é exclusivamente 0,1 em relação ao B, porque o 0,1 é a velocidade de produção do B. Então os químicos pensaram assim, tá, mas que bagunça, né? Chega de bagunça, olha a balbúrdia, não pode. A gente precisa ter um indicativo de uma velocidade de reação. O que vocês decidem? Ah, é Bhaskara, nem pensar. Tudo não é por mol na química? Tá, então por que vocês não olham a velocidade por mol consumido ou produzido? Boa. Então como é que a gente faz isso de um jeito simples? Eu vou te explicar. Tá vendo os coeficientes? É só olhar para o que tem um. Ele vai sempre indicar a velocidade geral ou média da reação. Para explicar a teoria do porquê que fica assim, eu botei aqui embaixo a regrinha de 3 para você. 0,2 mols por litro é a velocidade de consumo do A. Isso porque ele tem um coeficiente, ou seja, um número de mols igual a 2. Então, para cada 1 mol do A reagido, a velocidade vai ser igual a x. Se você observar bem nessa continha aqui, olha o que a gente fez. A gente pegou a velocidade dele, multiplicou por 1 e dividiu por 2. Veja que 2 é o número, tá vendo? Peguei a velocidade dele e dividi por 2. 2 é exatamente o número de mols que ele tem. Então, se você dividir a velocidade dos participantes que está aqui em cima pelo número de mols deles, você vai saber qual é a velocidade de cada um deles por mol da reação reagido. 0,2 por 2, 0,1 por 1 e 0,3 por 3. Desse jeito, você vai saber a quantidade de matéria consumida por mol reagido, a quantidade de matéria produzida por mol reagido. Porque desse jeito você está fazendo a velocidade molar, velocidade por mol das substâncias. Tudo bem? Então, queridos, a velocidade geral ou total ou média da reação por minuto por mol é essa aqui, 0,1. Se tu não quiser fazer essa continha, que é, em poucas palavras, basicamente, velocidade molar, a gente pode chamar assim, velocidade molar. Isso não existe, eu que inventei, tá? É só para ficar didático. Ou seja, a velocidade geral da reação é a velocidade molar, ou seja, a velocidade que você tem para cada mol da substância reagida. Então você vai pegar a velocidade que você está lendo e vai ver, essa velocidade está associada ao número de mols do componente. Para cada 1 mol do componente, você vai ter x. Logo, se você não quiser fazer nada disso, basta olhar o componente que tem 1 mol, ele sempre vai ser igual, o valor dele vai ser igual à velocidade média da reação. Tudo bem? Então, só para ser claro, queridos, existe uma diferença entre velocidade média da reação e a velocidade média de cada componente. A velocidade média de cada componente é diferente. Se você quiser fazer a velocidade média da reação, basta você fazer por mol. Tudo bem?